Olá, meu nome é Raquel e eu vou falar sobre a sequência de Fibonacci. Trata-se de uma sequência infinita de números inteiros, onde o primeiro termo e o segundo termo são 1, e do terceiro termo em diante é obtido pela soma dos dois antecessores. O primeiro matemático a citar essa sequência foi um matemático indiano chamado Pingala, em 200 a.C. Mais tarde, ela foi novamente explorada por um outro matemático, o italiano Leonardo Pisano, em 1202 d.C., em seu livro de cálculos. Esse matemático, ele também era conhecido como Fibonacci, e foi daí que surgiu o nome dessa sequência. O Fibonacci, explorou essa sequência de Fibonacci em diversas situações da natureza e em aplicações práticas, uma delas, o problema dos coelhos. O problema dos coelhos, ele trata da reprodução, da quantidade de pares de coelho ao longo do tempo, pela reprodução dos coelhos, partindo do princípio que os coelhos não vão morrer. Esse problema ele pode ser definido da seguinte forma: quantos pares de coelhos são produzidos em 6 meses, começando com um único par de coelhos filhote? Sendo que um par de coelhos filhote se torna produtivo no segundo mês, e a partir de então ele passa a gerar um novo par de coelhos a cada mês. Vamos começar a resolver esse problema pensando que os meses vão ser de janeiro a junho. Então, em janeiro, nós iniciamos com um único par de coelhos filhote. Esse par de coelhos ele vai se tornar maduro um mês após. Então, em fevereiro, ele vai estar maduro. E somente em março que ele vai procriar, dando origem ao primeiro par de filhotes, sendo então o par dos pais e um par dos filhos. Em abril, nós temos mais um par, mais um filhote da primeira geração, e a segunda geração já está madura para procriar, e assim por diante. E aí, ao longo dos meses, nós vamos vendo que as quantidades de pares de coelhos em cada um dos meses segue a sequência de Fibonacci. Foram descobertas algumas propriedades interessantes na sequência de Fibonacci. Uma delas é a sua relação com o chamado número de ouro, ou proporção áurea. Trata-se de um número irracional representado pela letra grega φ. O valor de φ é obtido pela razão 1 mais raiz de 5 divididos por 2, que vai ser 1,6180339 e assim por diante. Φ é um número misterioso e enigmático que pode ser identificado e percebido em diversas situações da natureza e da nossa vida prática. Agora, vamos imaginar um retângulo cujas medidas dos seus lados são x e y. X a medida do lado maior e y do lado menor. E essas medidas desses lados são tais que a razão entre a medida do lado maior e a medida do lado menor corresponde a φ. Esse retângulo ele é chamado de retângulo áureo. Podemos agora obter um retângulo áureo utilizando a sequência de Fibonacci, da seguinte forma: iniciamos construindo 2 quadrados de lados unitários, um ao lado do outro. Dessa forma, nós obtemos um retângulo de lados 1 e 2. No maior lado desse retângulo, construímos um quadrado. Então, esse quadrado vai ter lado 2. E aí, obtemos um novo retângulo de lado 2 e 3. No maior lado desse retângulo, construímos um novo quadrado. Esse quadrado vai ter lado 3. E aí, obtemos um novo retângulo de lados 3 e 5.
Continuamos construindo quadrados ao dar voltas no mesmo sentido indefinidamente. E percebemos que os lados dos retângulos obtidos seguirão os números da sequência de Fibonacci. E agora, depois de construirmos esse retângulo, nós podemos desenhar a espiral áurea. A relação entre esse número φ e a sequência de Fibonacci, ela acontece pela convergência da razão dos termos dessa sequência no valor de φ. De que forma acontece essa convergência? Ao fazer a razão entre um termo e o seu antecessor da sequência de Fibonacci, conforme nós vamos aumentando o termo da sequência de Fibonacci, nós vamos vendo que essa razão vai se aproximando do valor de φ. Ela pode ser vista aqui nessa tabela, ou então nós podemos ver graficamente aqui nesse gráfico, onde cada um desses pontos é a razão do segundo termo com o primeiro termo, do terceiro termo com o segundo termo e assim por diante. Nós vamos vendo que, conforme vai chegando em termos maiores da sequência de Fibonacci, essa razão vai ficando cada vez mais próxima, vai convergindo para o valor de φ. Agora, o mais incrível nessa sequência de Fibonacci, na espiral áurea, nessa proporção áurea no número φ, é que se nós olharmos ao nosso redor, a gente consegue identificar esse padrão em várias situações. Por exemplo, na quantidade de galhos em cortes transversais ascendentes em uma planta. Mais perto do solo, um único galho. Esse galho se divide em 2 galhos. Nasce um outro galho, então ficam 3 galhos. E aí, conforme nós vamos subindo esses cortes transversais, vamos percebendo que vão acontecendo os termos da sequência de Fibonacci. Nós podemos ver, identificar a espiral de Fibonacci na forma dos caracóis, na disposição das folhas de plantas, como a Aloe polyplilia, aqui na disposição das folhas também do brócolis romanesco, que é originário da Itália, na disposição das folhas do repolho vistas em um corte transversal, no padrão dos furacões, nos padrões dos ciclones, em conchas, nas disposições das galáxias. Numa outra situação em que a espiral de Fibonacci ela pode ser vista é no mar. Essa imagem são bolhas no mar, na superfície do oceano, e essas bolhas são formadas por 2 ou mais baleias jubartes subindo à superfície para se alimentar. Há mais de 30 anos que os pesquisadores vêm reconhecendo o uso de bolhas como uma ferramenta que as baleias jubartes usam. Às vezes elas usam essas bolhas para intimidar rivais e outras vezes para prender peixes, que nem peixes e crio, em espaços apertados. É a chamada alimentação em rede de bolhas. Essa estratégia depende da cooperação cuidadosa entre 2 ou mais baleias. E a alimentação em rede envolve as baleias mergulharem e direcionarem bolhas para cima em sincronia. Uma baleia geralmente sopra as bolhas enquanto as outras conduzem as presas para a armadilha. Depois, as baleias abrem bem as bocas e começam a engolir pelo olho dessa espiral. O que é fascinante sobre essa educação com rede de bolhas é que parece ser um comportamento aprendido. Nem todas as baleias jubartes caçam dessa maneira. E as que o fazem ainda podem ter técnicas diferenciadas. Esse método de caça é um trabalho cooperativo que visa garantir que todas as baleias sejam alimentadas de forma eficiente. Então, é que a espiral de Fibonacci e a proporção áurea, elas são esteticamente agradáveis
e são utilizadas em diversos campos das artes, como músicas, poesias, pinturas, arquitetura. Aqui na Mona Lisa é um exemplo, novamente na Mona Lisa, em arquitetura, na pintura da Capela Sistina, ajustando a criar as proporções de uma pintura, de uma tela, enfim, nas proporções do corpo humano, de instrumentos musicais, nos acordes das músicas. Em muitas situações do cotidiano, nós vemos que essa sequência de Fibonacci ela aparece, a espiral e essa proporção áurea aparecem também.